Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História. Capítulo 13, período regencial, de 1831 a 1840. Então, o Brasil se tornou independente de Portugal, Dom Pedro I foi coroado imperador, teve o primeiro reinado e vamos dar continuidade a essa história. A oposição contra a forma autoritária como Dom Pedro I governava o império cresceu durante o período em que ele esteve no poder. Em 1831, Dom Pedro I abdicou, ou seja, abandonou o trono em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade e partiu para Portugal. Então, Dom Pedro I, se não voltasse para Portugal, ia perder o trono lá para o irmão dele. Aí o que ele fez? Abandonou o Brasil, abdicou aqui do império, deixando no lugar o seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Mas como que uma criança de 5 anos de idade ia assumir um país? Com essa idade, Dom Pedro de Alcântara não podia governar o país. Adotou-se, então, o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. Inicialmente, para cada regência, eram escolhidos 3 regentes, entre as pessoas influentes e poderosas da época. Mais tarde, passou a ser escolhido apenas um regente. As fases do período regencial foram: regência trina provisória, composta de 3 políticos importantes da época, governou o Brasil de abril a julho de 1831. Regência trina permanente, também composta de 3 pessoas influentes, governou o Brasil de julho de 1831 a 1835. Regência una do padre Diogo Antônio Feijó, governou o Brasil de 1835 a 1837. Regência una de Pedro Araújo Lima, governou o Brasil de 1837 a 1840. O período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil. Ocorreram várias revoltas em diferentes lugares. Suas motivações eram diversas. O motivo dessas revoltas eram diversos: a falta de emprego, os impostos elevados, a dificuldade das províncias em vender seus produtos, a pobreza em que vivia grande parte da população, entre outros motivos. Para tentar acabar com os movimentos de insatisfação, em julho de 1840, os políticos brasileiros resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Com apenas 14 anos, ele se tornou imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. Essa antecipação na maioridade de Pedro de Alcântara, que só poderia governar a partir de 16 anos, ficou conhecido na história como golpe da maioridade. E durante todo esse tempo do período regencial, o Pedro de Alcântara cresceu sendo preparado para ser imperador. Tinha vários professores de diversas disciplinas
que o orientava a como ser o imperador. E ele estudava muito e também era muito ligado às artes. Em 1835, a Bahia passava por um momento muito difícil durante o período regencial, desencadeado por crises na produção açucareira e pela mudança do centro político para o sudeste brasileiro. Nesse contexto, os africanos escravizados muçulmanos, chamados de malês, deram início a uma das mais importantes revoltas de escravizados do Brasil. Eles lutavam contra a escravidão, a discriminação racial, a miséria e a imposição do catolicismo. O levante foi delatado e contido pelas tropas imperiais. Muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte ou submetidos a castigos públicos. A Guerra dos Farrapos foi a revolução mais longa do período monárquico. Ela foi desencadeada pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Esse grupo lutava contra os altos impostos cobrados pelo governo sobre seus produtos. Durante o conflito, o Rio Grande do Sul foi declarado independente, formando a República de Piratini em 1837. A revolta terminou em 1845, com a vitória do governo, mas com garantias de diminuição de impostos, perdão para os revoltosos, entre outros acordos. A província do Grã-Pará era formada pelos atuais estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A província queria se separar do Império do Brasil para ter autonomia política. A cabanagem diferencia-se de outras revoltas por ter sido integrada por pessoas de vários grupos sociais, desde os mais enriquecidos da província até indígenas, negros e mestiços que viviam às margens dos rios em cabanas. Ela foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos nos conflitos. As tropas imperiais derrotaram os revoltosos. A Sabinada foi organizada por militares, profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos que estavam descontentes com as decisões do governo e com os impostos cobrados. No entanto, o que realmente motivou o início do conflito foi a convocação de jovens para o serviço militar com o objetivo de conter a Guerra dos Farrapos. O médico e jornalista Francisco Sabino Vieira, que iniciou o movimento e deu nome a ele, proclamou a República Baiense em 1837
A revolta acabou reprimida pelo governo regencial e seus líderes foram mortos ou presos. Os principais organizadores da balaiada eram homens pobres e negros, escravizados, inconformados com a opressão que sofriam. Um dos líderes da revolta, Francisco dos Anjos Ferreira, vivia da fabricação de balaios. Balaios que são cestos feitos de palha trançada. Por isso, os rebelados foram chamados de balaios. E o movimento ficou conhecido como balaiada. A revolta mexeu com a estrutura política da região, mas terminou em 1841 já bastante dispersa. Então, o período regencial ficou marcado no Brasil por muitos conflitos e revoltas da população, com muita pobreza, falta de emprego, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. E foi um período bastante complicado para o Brasil. Agora vocês vão realizar a atividade da página 113, questões 1, 2 e 4. Em seguida teremos a correção. Um beijo e até a próxima aula. Cabanagem. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Possuía cerca de 90 mil habitantes. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação na província era de miséria, fome e desemprego. Na política, a província não tinha relevância no cenário nacional. Os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região e não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Eles eram conhecidos como cabanos, por morarem em cabanas à beira de rios. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. O objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Foi então que, em 1835, os cabanos liderados por Antônio Vinagre assassinaram o atual presidente da província e instituíram Félix Malcher como novo presidente. Malcher era fazendeiro e quando a população pediu por mudanças mais radicais, ele acabou traindo o movimento, fazendo acordos com o governo regencial. Ele foi assassinado e em seu lugar entrou Francisco Vinagre. Ele também traiu o movimento e quem entrou em seu lugar foi Eduardo Angelim. Com a ajuda de tropas europeias, o governo regencial consegue acabar com a revolta em 1840. Balaiada. A província do Maranhão era formada pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará. No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como cabanos, não tem relação com os cabanos da cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Até 1837, os liberais estavam no poder, porém, com a ascensão de Araújo Lima como regente, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos, que fazia com que os governadores das províncias pudessem escolher quem seriam os prefeitos dos municípios. Em meados de 1838, o Maranhão também passava por uma crise econômica, pois seu principal produto de exportação, o algodão, vinha sofrendo forte concorrência do algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam seu poder econômico para influenciar em decisões políticas. Devido a esses fatos, o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco, que fabricava cestos de palha, conhecidos como balaio, e o ex-escravo Cosme Bento,
tomaram liderança no movimento em busca de resolver tais problemas. O estopim dessa revolta ocorreu quando Raimundo Gomes libertou seu irmão da prisão juntamente com outros prisioneiros. Seu irmão havia sido preso por divergências políticas. Em 1839, os balaios, como eram chamados revoltosos, tomaram a vila de Caxias e receberam o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após alguns combates, os balaios já estavam enfraquecidos, principalmente pelo fato de que em 1840 o imperador oferece anistia aos balaios que se renderem. Mais de 2.500 balaios se renderam. Em 1841 já não havia mais nenhum foco de revolta, sendo decretado o fim da balaiada. Revolta dos Malês. Em 1835, quase metade da população de Salvador, na Bahia, era formada por escravos e fugitivos. Os negros de ganho eram escravos que possuíam certa liberdade. Eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados por seus senhores para alguém que estivesse precisando de sua mão de obra, e o escravo ficava com uma pequena parte do dinheiro dada ao seu senhor pelo serviço. Aos poucos, juntando o dinheiro, esses escravos conseguiam comprar sua alforria e até mesmo comprar escravos. Uma boa parte dos negros de ganho eram de origem islâmica, conhecidos como malês. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em geral, sabiam ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar sua religião, já que eram obrigados a seguir o catolicismo. Esses escravos então arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar uma república islâmica. A revolta estava planejada para acontecer dia 25 de janeiro de 1835, porém, o plano foi denunciado na noite anterior e as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos. Participaram cerca de 1.500 escravos malês e foram liderados por Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. Temendo mais revoltas como essa, os senhores de escravos e o governo local passou a proibir a circulação de escravos à noite e impedir de forma mais rígida que escravos praticassem outra religião que não fosse o catolicismo. Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. No século XIX, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de charque, couro e sebo para o restante do país. Porém, algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o governo central diminuiu a taxa cobrada para produtos similares que vinham da região do Prata, ou seja, que vinha de fora do país, e aumentou os impostos sobre esses produtos no Rio Grande do Sul. Indignados com essas atitudes do governo central, os donos de grandes propriedades rurais usadas para a criação de gado, chamados de estancieiros, se revoltaram e, liderados por Bento Gonçalves, tomaram Porto Alegre e proclamaram a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, isso em 1836. O italiano Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da unificação italiana, também cooperou com o movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos ficaram conhecidos como farrapos devido ao fato de usarem pedaços de pano vermelho para indicarem que faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem, mas poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, foi nomeado para liderar tropas contra os revoltosos. Depois de muitos combates e negociações, a Guerra dos Farrapos chegou ao fim, em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu alguns benefícios aos farrapos, como a anistia aos presos de guerra, redução dos impostos e liberdade aos escravos que serviram como soldados. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia no ano de 1837. Foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa na província da Bahia, por conta do governo regencial centralizador. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial
estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha caráter provisório. Os revoltosos estabeleceram que ela duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Com isso, vemos que a insatisfação dos revoltosos era justamente com o governo regencial. O governo central reprimiu fortemente a revolta, chegando ao fim em 1838, deixando cerca de mais de 1000 pessoas mortas.